Olá! Quais são as equações que mais aparecem nos vestibulares, em concursos públicos? Equações do primeiro e do segundo grau. As equações do primeiro grau eu já tratei antes. Agora chegou a vez das equações do segundo grau. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com o que é uma equação do segundo grau, como identificar os seus coeficientes, que é muito importante, como encontrar suas raízes e algumas outras formulinhas importantes. Nós também nesse vídeo vamos resolver esses dois probleminhas, se você quiser pausar o vídeo e já tentar resolvê-los, tá? Nesse vídeo nós não vamos trabalhar com problemas ainda, isso eu vou deixar para os próximos vídeos, tá bom? Se você teve alguma dificuldade para resolver esses dois exercícios, normal, mas vem comigo, eu vou te explicar direitinho. Eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matpédia. Primeiramente, eu tenho que te lembrar o seguinte, equação do segundo grau é uma equação. E eu já fiz lá nas minhas aulas de equação do primeiro grau, o primeiro vídeo eu falei de equação em geral. Então, tudo que eu falei naquele primeiro vídeo serve para qualquer tipo de equação, incluindo a equação do segundo grau. Então, eu não vou aqui ficar repetindo aquilo que eu já coloquei lá naquele primeiro vídeo, ok? Se você tiver alguma dúvida, recomendo que você dê uma olhada, eu vou colocar num cardzinho aqui caso você queira assistir esse primeiro vídeo, tá? O primeiro vídeo fala de equação de todo tipo, equações, e o segundo de equação do primeiro grau, que também vale a pena, porque tem algumas informações que são complementares ao que eu vou colocar aqui, tá joia? Então vamos lá. O que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau é uma equação redutível a essa forma, tá bom? Ela muitas vezes pode não vir com esta cara, mas se ela consegue ser escrita e ficar nesse formato, então ela é uma equação do segundo grau. Primeira observação importantíssima, o A não pode ser zero. Por que o A não pode ser zero? O A, o B e o C são constantes, né? São os coeficientes. O X é a minha incógnita. O A não pode ser zero, porque 0 vezes x quadrado, aqui ó, dá zero, e você tem agora uma equação do primeiro grau, ok? Então, se o A é zero, você não tem uma equação do segundo grau, você tem uma equação do primeiro grau. Então, o A não pode ser zero. Tá joia? Bom, identificar o A, o B e o C é muito importante sempre que a gente está falando de equação do segundo grau. Tudo que a gente vai fazer daqui para frente, a gente de alguma maneira vai precisar desses caras, tá? Então, uma coisa que é importante é identificar o A, o B e o C, que nós vamos fazer aqui nos exercícios, tá? Mas antes disso, olha só esse exemplo. Ele aparentemente não é uma equação do segundo grau, apesar de ter esse 2 aqui que caracteriza, né, dá o nome segundo grau, mas tem um 3 aqui. Então, olhando isso, a gente pode pensar que é uma equação do terceiro grau e não uma equação do segundo grau. Mas será que eu consigo reduzi-la, escrevê-la a essa forma? Vamos trabalhar com ela. Aplica a distributiva aqui. Então, esse vezes esse, então, x ao cubo mais x ao quadrado, agora aqui 4x quadrado mais 4x, agora esse com esse, menos 3x menos 3, e do lado de lá não tem nada para ser feito, então só vou copiar, ok? Bom, aqui tem uma igualdade, tudo que eu faço um lado eu faço do outro lado. Eu tenho x ao cubo aqui e eu tenho x ao cubo aqui, somando. Então, se eu subtrair x ao cubo dos dois lados, subtrai 4x dos dois lados, ok? Sobrou o quê? Desse lado eu posso, ó, esses dois eu posso somar. Então vai ficar 5x ao quadrado. E agora só esses dois não tem o que fazer, né? É só copiar. Do lado de lá sobrou o quê? Zero. Então, essa equação que aparentemente ela parecia uma equação do terceiro grau, na verdade ela pode ser reescrita e foi reduzida a essa forma. Então, essa é uma equação do segundo grau? Essa própria também é. Existem muitas equações que não se apresentam com esta forma, mas podem ser reduzidas a ela. Tem algumas que estão muito disfarçadas, a gente precisa aprender a trabalhar com elas. Elas são equações de segundo grau, mas estão muito disfarçadas. Nós vamos ver isso nos próximos vídeos, tá? Bom, como eu falei para vocês, é muito importante identificar quem é o A, o B e o C, ou seja, identificar quem são os coeficientes.
Quem são os coeficientes aqui? Bom, o coeficiente, o A, é o coeficiente do x ao quadrado, é o cara que está multiplicando x ao quadrado, que é o 5. Quem é o coeficiente B? É o cara que está multiplicando o x. O cara que está multiplicando o x, aparentemente é o 3. Só que aí você olha, aqui é uma adição e aqui é uma subtração. Bom, mas como é que eu faço para resolver isso, né? Só vale ser adição, aqui é subtração, então isso não é uma equação de segundo grau? Na verdade, eu vou escrever aqui uma vez, já fiz isso em outro vídeo, mas vou repetir caso você não conheça. Toda subtração, ela é uma adição. Então, eu posso escrever isso assim, ó. Esse aqui não tem nada para ser feito, tá? Menos 3x é a mesma coisa que somar com o número menos 3 multiplicado por x. Menos 3 é a mesma coisa que somar com o oposto do 3, que é o menos 3, tá? Igual a zero, tá? Eu não vou ficar escrevendo isso de novo para identificar, tá? Ó, o B é menos 3 e o C também. Eu não preciso ficar escrevendo isso, já posso pegar direto aqui, ó. Aqui está o B, certo? E aqui está o C. Então, quem é o A? O A é o número que está multiplicando o x quadrado. Quem é o B? É o cara que está multiplicando o x. E aí você pode carregar junto esse sinal. E quem é o C? O C não tem x, ele é chamado de termo independente. Carrega o sinal junto com ele, tá bom? Bom, esse aqui, quem é o A? É o 3, tudo bem. E o B? Ih, professor, o B não tem, né? Bom, na verdade tem sim. Ele é zero, porque se você colocar no lugar do B, coloca zero, zero vezes x é zero. E o zero a gente não precisa colocar numa soma, ok? Mas ele tem sim. Gente, zero é número. Esse é um problema muito sério. Sempre que aparece zero, infinito, esses caras parecem que dão um nó na nossa cabeça. Eu vou fazer ainda um vídeo só falando sobre o zero. O pessoal tem dúvidas. Por que não pode dividir por zero? Quanto que é zero dividido por zero? Gente, é uma bagunça isso. Cada um dá uma resposta diferente. E zero elevado a zero, então? É outra festa. Você já se perguntou por que fatorial de zero é 1? Parece meio louco, né? Parece sem lógica nenhuma. Na verdade é porque sempre que aparece o zero, as pessoas acabam se confundindo bastante, tá? Então, esse cara é número, então o zero não aparece, desculpa, o B não aparece, então não tem o coeficiente B? Tem, ele é zero. E o C? O C é o termo independente, menos 75. O próximo, o A é 3, do mesmo jeito. O B está multiplicando o x, ó, é menos 75. E o C? Ah, o C não tem, de novo, o C é zero. Ele existe sim, o C existe, ele é zero. Aqui o A é 3, o A não pode ser zero em nenhum momento, né? Ele sempre tem que ser diferente de zero. Aqui o B é zero e o C também é zero, tá joia? Identificar os coeficientes A, B e C é muito importante para tudo que a gente vai fazer daqui para frente, tá bom? Só para finalizar, nesses três eu tenho B igual a zero, C igual a zero e aqui o B e o C são zero. Quando um dos dois coeficientes, excetuando o A, que não pode ser nunca zero, certo? Mas os outros dois coeficientes, quando um deles for zero, a gente diz que a equação é incompleta. Esse nome é horrível, porque incompleta parece que está faltando alguém. Na verdade, não falta ninguém. Como eu já falei para vocês, tem o C, mas ele é zero. Tem o B, mas ele é zero. Mas não dá para trocar esse nome. Já está feito, todo mundo aceita que é incompleta, então vai esse nome mesmo, tá bom? Então, esses três aqui nós chamamos de equações incompletas. E essa, onde tem os três coeficientes, é chamada de completa. É estranho, né? Porque aqui também tem os três coeficientes. Mas tudo bem, já está feito. Equação completa e essas três aqui são equações incompletas do segundo grau. Tá joia? Uma das coisas mais importantes quando nós temos uma equação é encontrar sua raiz ou as suas raízes. Se fosse uma equação de primeiro grau, era simples, né? Basta isolar o x. E na equação de segundo grau? Também. Mas como é que eu faço para isolar o x, sendo que ele aparece aqui e depois aparece aqui ao quadrado? Bom, na verdade, esse é um problema que os matemáticos já sabem resolver há muito tempo. Mas, há muito tempo atrás,
como é que eles resolviam? Na verdade, eles tinham um roteiro para seguir. Você vai fazer primeiro isso, depois isso, tem todo um roteirinho para seguir. Aí, com o desenvolvimento algébrico da matemática, resolveram aplicar isso para essa equação e encontraram o quê? Encontraram esta fórmula, que nós chamamos aqui no Brasil de... Aqui no Brasil, porque fora ela é fórmula resolutiva ou fórmula quadrática, tá? Não importa. Bom, como é que faz então para encontrar essa formulinha? Todo esse roteirinho, na verdade, eu mostrei num outro vídeo. Eu vou deixar num cardzinho aqui caso você tenha interesse em assistir. Precisa saber? Não, não precisa saber. Dá para aplicar essa fórmula, dá para encontrar suas raízes sem saber como encontrar a fórmula de Bhaskara. Mas é bem interessante, tem informações bem relevantes e eu acho que você vai gostar de ver sim, tá? Então vamos lá. Qual é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é essa aqui, tá? Então, menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a. O a e o b, coeficientes aqui da minha equação de segundo grau. Pessoal, lembra que eu falei para vocês agora há pouco que achar os coeficientes, encontrar o a, o b e o c é muito importante? Tá aqui, essa é uma das razões, tá bom? Existem outras fórmulas que usam esses coeficientes. Bom, quem é o delta? O pessoal chama só de delta, mas o nome dele é discriminante. O discriminante, a fórmula dele é b² menos 4 vezes a vezes c. O a, o b e o c, coeficientes. Algumas pessoas colocam uma fórmula só. Pega essa expressão e coloca aqui dentro, no lugar do delta, e aí nós temos uma única formulinha, tá? E não duas. A fórmula de Bhaskara é essa é só a fórmula do discriminante. Eu prefiro separada, ao invés de colocar as duas numa só, porque o delta, ele traz para a gente informação importante. Ele também não é usado só nessa fórmula. Existem outras fórmulas que usam o discriminante, tá bom? Mas eu vou explicar tudo isso aqui nos exemplos, tá? Vai ficar mais fácil de entender. Então vamos lá, primeiro exemplo. Resolver no conjunto dos reais. Essa aqui é a equação. Quem é o a, o b e o c? Opa, para aí, eu não posso ainda resolver usando a fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque a minha equação não está naquela forma que eu estou chamando de padrão. Aqui você tem que observar que, tá vendo? Ó, aqui você tem a expressão polinomial do segundo grau igual a zero. Então, de um dos lados tem que ter zero. E todo o resto está lá do outro lado, ok? Aqui não é zero e aqui também não. Então eu preciso ou todos esses caras passar para o lado de lá, ou esse aqui para o lado de cá. Um dos dois lados tem que ser igual a zero, tá? Tanto faz o lado. Claro que aqui vai ficar mais fácil se eu fizer o quê? Ó, x² mais 10x menos 39 igual a zero. Agora sim eu posso achar os coeficientes a, b e c e aplicar a fórmula de Bhaskara. Quem é o b? O b é o coeficiente do x, é o 10. O c é o termo independente, menos 39. E aqui tem o primeiro probleminha que algumas pessoas erram. Quem é o x? Desculpa, quem é o a? O a é zero, porque não aparece. Não, o a não pode ser zero, ok? Bom, que número você multiplica o x² para continuar x²? Só pode ser 1, tá bom? Então, quando não tem nada aqui, é porque ele é 1, porque 1 vezes x² continua sendo x², tá? Sempre que não aparecer ali o coeficiente que está multiplicando x² ou o x também, o coeficiente é 1, tá? Então, o a é 1. Vamos lá. Posso já calcular meu discriminante? A fórmula é b² menos 4ac. Então, vamos substituir b², 10² menos 4 vezes o a, que é 1 vezes o c, que é menos 39, e aqui cabe uma outra observação, que é a seguinte: como é que eu indico multiplicação? Se tivesse x vezes y, bastaria escrever assim, né? xy, eu não coloquei nada para indicar que é multiplicação, mas você sabe que é uma multiplicação. É igual aqui, eu já usei assim, aqui. 4ac, na verdade, é 4 vezes a vezes c. Você já sabe que é uma multiplicação. Agora, se no lugar do x for o número 2, no lugar do y for o número 3, eu não posso indicar do mesmo jeito, 2 vezes 3 desse jeito. Eu preciso colocar algum símbolo, senão aqui vira 23, tá? Então eu coloco ou um pontinho ou um x, certo? Bom, colocar o x num problema que já tem x, eu acho que vai causar um pouco alguma confusão. Então a gente usa esse aqui, tá bom? Só que quando a gente usa esse símbolo,
o pontinho para indicar a multiplicação, o que eu vejo muito as pessoas errarem é o seguinte, ó, 10 ao quadrado é 100, e aí, menos 4 menos 39, menos 43, né? Acaba esquecendo desse pontinho aqui, tá? Então, para minimizar esse erro, a gente coloca um parênteses aqui, ó, e aí dá um destaque, tá? Que é menos 4 vezes multiplicado por menos 39, que vai dar mais 156. Então, esse parênteses aqui é só para indicar que está multiplicando por um número negativo e coloca esse número negativo entre parênteses, tá bom? Aqui é 256. Bom, delta é positivo. Se o delta é positivo, tem duas raízes reais e distintas. Como é que eu faço para encontrar essas raízes? Agora eu vou usar a fórmula de Bhaskara. X é igual a fórmula de Bhaskara não é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por duas vezes a. O a e o b eu sei quem que é, o delta eu já calculei, então agora é só substituir. Menos b mais ou menos raiz quadrada, o delta é 256, duas vezes 1. Bom, eu preciso agora da raiz quadrada de 256. Como é que eu faço para encontrar essa raiz quadrada de 256? Bom, sempre que a gente tem raiz quadrada, uma prática muito útil é essa aqui, ó. Fatorar em fatores primos. 256, dá para dividir por 2? Dá. Dá para dividir por 2 de novo. Enquanto der para dividir por 2, vai dividindo por 2, ok? 4, 2, 2, 2, 1. Bom, o 256 só tem fatores 2. Como é raiz quadrada, eu preciso separar isso em quadrados, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 aqui, 4 aqui. Então, esse número é 16. E esse número também é 16. Então, 256 é 16 vezes 16. É 16 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 256 é 16. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Como é que eu faço, então, para encontrar as duas raízes reais? Basta que agora eu faça o seguinte, ó. X. Agora você vai usar primeiro a adição, tá? Então, vai ficar menos 10 mais 16 dividido por 2. E a outra raiz você vai usar a subtração. Menos 10 menos 16 dividido por 2. Tá bom? Então, como é que você faz para encontrar cada uma das duas raízes? Então, a primeira você usa a adição, certo? E a segunda você usa a subtração. Então, agora, aqui em cima vai ficar 6 dividido por 2, que vai dar 3. E aqui vai ficar menos 26 dividido por 2, que vai dar menos 13. Então, eu tenho duas raízes reais. As duas são números reais e distintas, certo? São dois números diferentes. E sempre que o delta for positivo, você sempre vai encontrar duas raízes diferentes, porque você vai estar somando e subtraindo um número diferente, tá certo? Somando e subtraindo o mesmo número, né? Só que aí você vai encontrar dois valores diferentes, tá joia? Então eu tenho essas duas raízes, tá? O pessoal costuma colocar aqui x linha, x duas linhas, x linha para a primeira raiz, x duas linhas para a segunda raiz. Eu prefiro x1 e x2, mas tanto faz, tá? A notação que você vai usar. Então, quem é o conjunto solução? 3 e menos 13, tá joia? Então, quando o delta é positivo, são duas raízes reais e diferentes. E quando o delta é igual a zero? Bom, esse próximo exercício, olha só, eu já deixei aqui na nossa forma padrão, o A é 1, o B é menos 8 e o C é 16. Vamos calcular o discriminante primeiro. O B ao quadrado, o B é menos 8, então menos 8 ao quadrado, certo? Bom, na verdade não é bem assim não, tá? Deixa eu fazer uma observação que muita gente erra isso, tá? Quanto é menos 8 ao quadrado? Muita gente vai falar que menos 8 ao quadrado é 64. Na verdade, não é 64. Por quê? Quem está ao quadrado aqui é só o 8. Isso aqui, na verdade, é menos 8 vezes 8, o que vai dar menos 8 vezes 8, 64. Presta atenção que a base da potência
é o 8, não é o menos 8. Isso sim, menos 8 ao quadrado, a base da potência aqui, agora sim é o menos 8, tá? Então isso aqui é menos 8 que multiplica menos 8. E agora sim, menos 8 vezes menos 8 vai dar 64 positivo, tá? Então aqui eu tenho quem está ao quadrado? O menos 8, a base é o menos 8. Aqui, quem está ao quadrado? É só o 8, a base é o 8, tá joia? Então são duas coisas bem diferentes. Então aqui vai dar menos o 8 ao quadrado, que é 64, e aqui vai dar 64, que é menos 8 vezes menos 8, tá? Então aqui, quem é que está ao quadrado? Não é o B? O B não é menos 8? Então é o menos 8 que tem que estar ao quadrado. A base é o menos 8, então eu preciso de um parênteses aqui, ok? Continuando, menos 4 vezes o A, que é 1 vezes o C, que é 16. Então aqui vai dar 64 e aqui vai dar menos 64 também, então vai dar 0, tá joia? Fórmula de Bhaskara para achar as raízes. Vamos lá. Menos B, menos o B, que é menos 8, mais ou menos raiz quadrada do delta, e o delta é 0, dividido por 2 vezes A, 2 vezes 1, né? Então, x é igual a menos 8, vai dar 8, certo? Mais 0, menos 0, dá na mesma. Então, fica só 8 dividido por 2, que dá 4, né? Então, quando o delta é igual a 0, todo mundo fala assim, ó, só tem uma raiz real. O pessoal, em geral, deixa assim, ó, só tem uma raiz real. Bom, eu, na verdade, sempre que eu coloco uma raiz real, eu coloco aqui o multiplicidade 2 ou multiplicidade algébrica. Por quê? Porque, na verdade, você tem duas raízes reais. Acontece que as duas raízes são iguais. É isso que acontece. Olha só, se você tivesse continuado como nós fizemos no exercício anterior, você não teria achado x1 e x2? x1, então aqui, menos com menos vai ficar mais, então é 8, mais 0 dividido por 2, que dá 4. E aqui, 8 menos 0 dividido por 2, que também dá 4. Então, eu tenho duas raízes, sim, eu tenho duas raízes, só que as duas raízes são iguais. Se você quiser falar que só tem uma raiz, saiba que é uma raiz de multiplicidade algébrica 2. Bom, professor, mas não dá na mesma? Não é mais fácil falar que é uma raiz, já que as duas são iguais? Então, na verdade, eu só tenho uma, professor. Tá, vamos lá. Para efeitos práticos, na grande maioria dos exercícios, dos problemas, das aplicações, na grande maioria, tá, tudo bem, você tem razão, uma raiz real. Mas tem situações onde você precisa das duas raízes, mesmo que elas sejam iguais, tá? Eu vou te mostrar essa situação daqui a pouco num exercício, tá? Agora, tem uma outra situação muito importante. Tem um teorema, eu não vou aqui entrar nesse teorema, tá? Só vou adiantar porque a gente vê isso lá na frente. Ele diz que todas as equações polinomiais de grau n, elas têm exatamente n raízes contadas as suas multiplicidades e as suas raízes complexas, tá certo? Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, olha só, aqui, equação de segundo grau, tem duas raízes distintas, duas raízes iguais ou duas raízes complexas. Então, toda equação de segundo grau, ela sempre vai ter duas raízes. Só que podem ser duas raízes distintas, duas raízes iguais ou as duas raízes complexas. Vamos ver o próximo exercício? Olha só, raízes complexas. Bom, esse último exemplo aqui, olha só. Aqui o A é 1, o B é menos 8, parecido com o exercício anterior, só que o C agora é 17. Então aqui a formulinha do delta, o discriminante, né? B quadrado menos 8 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Menos 8 ao quadrado vai dar 64, menos aqui vai dar 68. Agora o discriminante deu negativo, ó. Negativo. Duas raízes complexas, ou seja, não existem raízes reais. Por que isso? Olha só, a razão está aqui, ó. Se eu fosse calcular as raízes, menos b, o b é menos 8, mais ou menos raiz quadrada do delta, e o delta é menos 4.
dividido por 2 vezes 1, 2. Bom, por que que aqui eu falei que as raízes são complexas? O probleminha está aqui, ó. Ok? Raiz quadrada de número negativo. Bom, eu não vou aqui falar sobre raízes complexas, porque se você não viu números complexos, realmente vai ficar bem difícil. Números complexos é um estudo que a gente faz à parte, tá? Aqui eu vou apenas me restringir ao seguinte. Existe algum número real que ao quadrado dá menos 4? Não. Então, isso aqui não é um número real, tá? Se não é um número real, então não existem raízes reais. Logo, em R, esse exercício, na verdade eu nem faço isso. Em R, o delta negativo, eu nem faço isso. Eu já paro e digo, não existem raízes reais ou o conjunto solução é vazio, simplesmente assim, tá? Então, em R, chegou aqui delta negativo, nem precisa calcular isso. Simplesmente não existem raízes reais, conjunto solução vazio. Agora, se aqui tivesse em C, mas aí exigiria que você conhecesse o conjunto dos números complexos. Aí sim eu continuaria com o conjunto dos complexos e ia encontrar as duas raízes complexas, tá? Se você ainda não viu isso, tá? Porque a gente estuda números complexos dependendo da escola, né? No segundo ano do ensino médio ou lá no terceiro ano do ensino médio. Se você ainda não viu isso, realmente você vai achar muito estranho, tá? Então aí você para aqui, tá bom? Mas você, mesmo que você já tenha visto, você sempre vai ter que olhar aqui o teu conjunto universo. Se o conjunto universo é R, mesmo que você saiba como lidar com os números complexos, se aqui é R, você para aqui e já dá a resposta, ok? Nem precisa fazer isso aqui, ó. Tá joia? Em muitos exercícios é muito útil que a gente saiba quanto dá a soma e o produto das raízes de uma equação do segundo grau, ok? Então, olha só, eu tenho aqui x1 e x2, as raízes de uma equação do segundo grau. Qual é a formulinha da soma e qual é a formulinha do produto? É muito fácil, mas se você também não lembrar, é fácil encontrar também. Olha só, x1 é uma raiz, x2 é outra raiz. Então, pela fórmula de Bhaskara, nós acabamos de ver, né? Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, x1 eu obtive com mais raiz de delta e o x2 com menos raiz de delta. É só somar, tá joia? Então, se a gente somar, como é que fica? Olha só. A fração embaixo não está igual? Mantém o de baixo e soma o de cima. Então, vai ficar menos b mais raiz de delta somado com menos b menos raiz de delta. E aí você tem b com menos b, a soma dá zero, então sobrou menos 2b dividido por 2 vezes a, e aí você pode simplificar, sobrou menos b sobre a. Então, a formulinha da soma é menos b sobre a. A soma das raízes é menos b sobre a. E o produto? Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou multiplicar a primeira raiz pela segunda raiz. Aqui está a formulinha de Bhaskara. A primeira raiz, o x1 com mais, a segunda raiz com o menos, tá bom? Como é que eu faço agora para multiplicar duas frações? Multiplica embaixo, então 2a vezes 2a. E agora, em cima, eu tenho que multiplicar. Para multiplicar, é multiplicar esse cara por esse. Então, eu vou colocar um parênteses aqui, ó, porque é esse número que eu vou multiplicar por esse. E aí, a gente aplica a distributiva, tá? Esse vezes esse dá b quadrado. Esse vezes esse dá b raiz de delta, esse vezes esse menos b raiz de delta e esse com esse menos raiz de delta ao quadrado, tá bom? Agora, esse cara somado com esse, né, ou a subtração dele mesmo, né, dá zero. Então, continuando, b quadrado menos o delta. E no lugar do delta, eu vou colocar b quadrado menos 4 vezes a vezes C, dividido por 2 vezes 2, vou colocar aqui 4a quadrado. Bom, continuando, aplica a distributiva. B quadrado menos b quadrado, menos mais 4 vezes a vezes c, dividido por 4a quadrado. Aqui então a soma dá zero,
sobrou 4A vezes C dividido por 4A quadrado. E A quadrado é A vezes A, não é? Então agora você simplifica 4A em cima e embaixo, sobrou C sobre A. Então, olha só, aqui eu tenho C sobre A. É muito útil, tem alguns exercícios onde saber essa formulinha é muito útil e muito rápido, tá bom? Vamos ver alguns exercícios? Olha só, vamos encontrar a soma e o produto das raízes nesses dois casos aqui. Eu escolhi esses dois aqui porque eu já sei quais são as raízes. Vamos lá? Olha só. Nesse aqui eu já resolvi antes e encontrei que x1 era igual a 3 e o x2 era igual a menos 13. E nesse caso eu encontrei que as duas raízes eram iguais, né? Então vamos lá? Ó, no primeiro caso, a soma. Se você somar esse com esse, vai dar menos 10. E se você fizer o produto, esse vezes esse dá quanto? Menos 39. Bom, no segundo caso, a soma 4 mais 4, 8. E o produto dá 16, tá bom? Se eu tivesse, ao invés de usado as raízes, se eu tivesse usado as fórmulas, o que é que eu encontraria, né? Eu encontraria aqui o quê? Menos B sobre A. Então vamos lá. Quem é menos B? Menos, aqui o B é 10 e o A é 1. Então teria encontrado menos 10, tá? E nesse caso, sobre A, o C, menos 39, e o A também é 1, ou seja, menos 39. Então, ó, mesmo resultado. Eu não preciso saber quais são as raízes se eu quero a soma e o produto. Eu só uso os seus coeficientes. A mesma coisa aqui, né? Quanto daria aqui? Menos B sobre A. Vamos lá. Menos. Quem é o B? O B aqui é menos 8. Então, menos 8. E o A é 1. Então, aqui daria 8. E aqui seria C sobre A. Vamos lá. Cadê o C? 16. E o A é 1. Então, daria 16 também. Tá joia? Então, agora uma observação importante. Lembra que eu falei para você que, dependendo da situação, tratar esse caso do delta igual a zero como sendo uma raiz só, às vezes é complicado? Aqui, se eu tivesse uma raiz só, como é que você faria a soma e o produto? Entendeu? Na verdade, são duas raízes, as duas raízes são iguais e dependendo da situação, você precisa das duas raízes mesmo que elas sejam iguais, tá? Como eu falei, na maioria das situações práticas não vai fazer diferença, basta que você olhe como sendo uma raiz só. Mas dependendo da situação, lembre-se, você tem sim duas raízes e as duas raízes são iguais. E a soma, você soma as duas e o produto você multiplica as duas, ok? Vamos ver agora um exemplo onde o delta é negativo, vale também. Olha só esse exercício. Então você tem m e n, são as raízes dessa equação de segundo grau. Quer que você calcule a m mais n, m vezes n e essa soma aqui. Bom, se eu fosse calcular as raízes, vamos lá, vou calcular aqui do lado, ó. Delta é igual a quanto? O A é 1, o B é menos 4 e o C é 6, né? Então B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então aqui vai dar 16, aqui vai dar menos 24, o delta deu menos 8. Delta negativo, as raízes são complexas. Ih, professor, eu nem sei trabalhar com números complexos. Essas formulinhas aqui de soma e produto, elas não valem só quando as raízes são reais e distintas. Ela vale nos três casos, tá? Inclusive se as raízes são complexas. Aqui não pediu para calcular as raízes, disse que m e n são as raízes. Aqui ele quer que você calcule a soma e aqui o produto dessas raízes. Então, eu posso só aplicar a formulinha. Então aqui vai ficar menos b, cadê? Menos o b é menos 4, sobre a, e o a é 1. Então, 4 dividido por 1, a soma dá 4. E o produto? C sobre A. O C é 6, o A é 1.
e o produto então é 6. Mesmo que eu não saiba trabalhar com as raízes complexas, eu consigo fazer esse exercício, porque essas formulinhas de soma e produto, elas valem sempre. Não importa se as raízes são reais ou se elas são complexas. Mas vamos terminar esse aqui. Agora, não, professor, agora não tem jeito. Agora eu preciso calcular mn, porque aqui, como é que eu faço m quadrado, aqui é um n quadrado? Olha só, vamos fazer esse cálculo? Eu não vou calcular o mn ainda, vamos fazer só esse cálculo aqui, tá? Como é que eu faço a soma de frações? Então aqui eu vou multiplicar aqui embaixo, então é m quadrado vezes n quadrado, certo? E aqui vai ficar n quadrado mais m quadrado. Bom, então na verdade, ó, esse carinha aqui embaixo é a mesma coisa que m vezes n tudo ao quadrado. E lá em cima é m quadrado mais n quadrado, não tem o que fazer, tá bom? Olha só, m vezes n, o produto eu já sei quanto é 6. E m quadrado mais n quadrado? Bom, não é 16, tá? Não vai ser... o m quadrado mais n quadrado não é 16, tá? Bom, mas olha só. Você acabou de ver que m mais n é igual a 4, certo? Bom, tem uma igualdade, tudo que eu faço de um lado eu faço do outro. Então, se eu elevar este lado ao quadrado, eu tenho que elevar este lado ao quadrado. Então, daqui eu posso concluir que... Olha só, quanto dá isso aqui? Bom, isso aqui não é m quadrado mais n quadrado, tá bom? Se você lembra disso, esse aqui é o quadrado da soma, isso aqui é quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Isso aqui é um produto notável, igual a 4 ao quadrado, que dá 16. Então, daqui eu posso concluir que m quadrado mais 2 vezes, esse aqui não é o produto não é 6? Mais n quadrado é igual a 16, ou seja, m quadrado mais n quadrado é igual a quanto? 16, aqui dá 12. 16 menos 12 deu 4, tá bom? Agora é só substituir aqui, ó. M quadrado mais n quadrado é 4. M vezes n é 6. 6 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 4 sobre 36, simplificando, dá 1/9, tá bom? Se você, por acaso, sabe trabalhar com as raízes complexas, você calcula o m, vai encontrar um número complexo, calcula o n, vai encontrar um número complexo, e aí faz a soma, o produto, e faz esse cálculo aqui, você vai ver que vai dar exatamente o mesmo valor. Em outras palavras, essas formulinhas aqui, elas valem sempre, não interessa se o delta é positivo, se o delta é igual a zero, ou se o delta é negativo, tá joia? E mais, eu nem precisei calcular essas raízes, porque o exercício não pediu para calcular essas raízes, pediu para calcular a soma, o produto e esse cara aqui. Para calcular esse, eu não precisei saber as raízes também. Tudo bem? Chegamos ao último exercício deste vídeo. Se você ainda não fez esse exercício, eu gostaria muito que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-lo. Pronto? Já fez? Olha só, quando a gente aprende a usar a fórmula de Bhaskara, né, no primeiro momento a gente pode até assustar um pouquinho, ter alguma dificuldade para identificar o A, o B e o C, né, os coeficientes, mas treinando um pouquinho, você consegue rapidamente pegar o jeito para identificar os coeficientes e depois para usar a fórmula de Bhaskara e encontrar as suas raízes, né? E aí você olha um exercício como esse, bom, H é a maior raiz dessa equação. Então é, bom, fácil, né? Tá dizendo que é a maior, então tem duas, né? Uma maior, outra menor. E aí você calculando essas raízes, é só pegar o H e substituir. Dois problemas. Primeiro, que só de olhar isso aqui já dá preguiça, né? Segundo, bom, vamos calcular, de repente esse H é tão facinho, né? Então vamos lá. Bom, se eu fosse calcular o delta, b quadrado, o b é 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 1, certo? Então 4 vezes 1 vezes menos 1. Então isso vai dar 1 mais 4, o delta deu 5. E aqui agora um problema, né? Bom, ou eu vou trabalhar com a raiz de 5, então vai ficar menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2 vezes 1, né? Então vai ficar menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. E aí ou você trabalha com a raiz de 5,
Ou o aluno vai, vai ter aquela tentação imensa, né? Pegar a calculadora e ver quanto vai dar. E aí, aquele problema. Vai dar um monte de casa depois da vírgula, 2,23, alguma coisa assim. E aí, vai pegar esse valor aproximado, né? E vai colocar aqui. E aí, então, dos dois problemas qualquer uma das duas alternativas, você vai ter, então, um número para elevar à quinta potência e depois à sexta potência, ainda depois fazer essa divisão, aqui ainda fazer esse quadrado, depois fazer... Realmente, só de olhar isso já dá aquela preguiça, né? Professor, não vai dar não. Bom, na verdade, olha bem para o exercício, tá? Esse exercício é um alerta. Muitos alunos vão naquela força braçal mesmo, vai fazer conta. Não, eu sou bom de fazer conta, eu sou bom de... E vai fazendo conta. Será que é isso que ele quer? Ele quer que você calcule isso. Então vamos fazer o seguinte, será que não dá para simplificar essa expressão? Então vamos fazer o seguinte, ó. Solução. Eu vou escrever aqui essa expressão. Agora eu vou calcular isso. Vamos ver, será que não dá para melhorar isso? Primeiro você percebe o seguinte, esse cara é igual a esse, só que aqui está o quadrado, aqui não. Então eu vou fazer o seguinte, multiplica em cima por 1 menos h. E multiplica embaixo também por 1 menos h. Então, se você multiplicar embaixo por 1 menos h, vai ficar 1 menos h ao quadrado. Ah, legal. Por quê? Agora, olha só, você vai somar uma fração. Embaixo está igual, você faz o quê? Embaixo você mantém e soma em cima, tá? Na hora de somar aqui em cima, eu vou aplicar a distributiva. Esse vezes esse, h à quinta, menos h vezes h à quinta vai dar h à sexta, mais 2h à sexta. Bom, menos h à sexta com mais 2h à sexta, então tenho h à quinta mais h à sexta. 1 menos h ao quadrado. Bom, professor, não melhorou muito, né? Melhorou um pouquinho, mas ainda tenho h à quinta para calcular, o h à sexta para calcular, 1 menos h ao quadrado, ainda fazer aquela divisão. Mas agora, se você parar para prestar atenção, olha aquilo ali e presta atenção. H é a maior raiz da equação. Então, ele é raiz. Se ele é raiz, olha só. Se ele é a raiz da equação, então ele satisfaz a equação, ok? Bom, se você não lembra o que é raiz de uma equação, dá uma olhadinha no primeiro vídeo que eu fiz de equação do primeiro grau, tá bom? Vou colocar no cardzinho, você dá uma olhada lá. Mas raiz de equação é um número que satisfaz a equação. Então quer dizer que o h satisfaz a equação. Então se você no lugar do x colocar o h, isso vai dar 0. E daqui eu percebo que tem, ó, h menos 1. 1 menos h. Poxa, tá quase igual, né? Claro. Então eu posso concluir daqui o seguinte. Olha só, eu posso concluir que h ao quadrado é igual a 1 menos h. Tá joia? Opa, eu já tenho aquele lá. Mais ainda, eu posso ainda tirar uma outra conclusão. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, do lado de cá, se eu elevar ao quadrado, eu tenho h à quarta. E do outro lado, se eu elevar ao quadrado, eu vou ter 1 menos h ao quadrado. Então, olha só como é que fica. Lá em cima, h à quinta mais h à sexta. E 1 menos h ao quadrado é h à quarta. Ah, agora vai dar para simplificar bastante. Aqui em cima eu posso colocar h à quarta em evidência. Então aqui vai ficar h e aqui vai ficar h ao quadrado. H à quarta, então eu posso simplificar isso. Sobrou? Nossa, muito melhor, né, professor? Agora sim eu posso usar as raízes que eu vou encontrar lá. Na verdade, nem precisa. H quadrado não é a mesma coisa que 1 menos h? Então, no lugar desse desse h quadrado, eu vou colocar 1 menos h. Deu 1, né? Você vai simplificar aqui, deu 1. Gente, então esse exercício é um alerta. Não sai calculando logo de uma vez. Você percebeu, se a raiz aqui fosse bem simplesinha,
provavelmente ele queria que você calculasse isso aqui, seria mais um exercício de repente de potenciação, mas não é, daria muito trabalho. Agora, se você quer fazer conta, tudo bem, faz o seguinte, calcula as raízes, coloca aqui e faça as contas, e você vai perceber que vai dar um do mesmo jeito, beleza? Então cuidado, às vezes o exercício não quer que você faça tanta conta, a gente só tem que perceber algumas coisas. Difícil? Talvez, mas com treino você pega o jeito. Como vocês viram, nesse vídeo eu mostrei para vocês o que é exatamente uma equação de segundo grau, como encontrar seus coeficientes e usá-los para calcular, por exemplo, as suas raízes, né? Usando a fórmula de Bhaskara, além também da formulinha de soma e produto. Bom, algumas pessoas gostam de usar a fórmula de soma e produto para encontrar as raízes, no lugar de usar a fórmula de Bhaskara. Eu vou te mostrar isso no próximo vídeo, mas principalmente vou te mostrar quais são as limitações. No próximo vídeo vou terminar de mostrar a parte teórica, que falta bem pouquinho, e vou te mostrar outras maneiras também de calcular as raízes, além do uso da fórmula de Bhaskara e da soma de produto. A última delas, eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca viu. Bom, se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha, mas principalmente se você não se inscreveu, se inscreve, isso ajuda bastante a gente a continuar esse trabalho, tá? E comente o que é que você está achando desses vídeos. Gente, grande abraço e vejo você no próximo vídeo, hein?